Teologia puritana apresenta escatologia, política, antropologia bíblica, apologética, seitas, religiões mundiais, heresias, teoria da conspiração, evolução, criacionismo. Eu sou Luciano Firmino e você está no canal oficial de Apologética e Teologia. Assista, compartilhe e se inscreva. Estamos de volta aqui para mais uma gravação de um vídeo. Neste vídeo vamos fazer o comentário a respeito da primeira lição da CPD, cujo título é O Governo Divino em Mãos Humanas, Liderança do Povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel. Pois bem, na lição de número 1, o título se chama Conhecendo os dois livros de Samuel. Observação: a complexidade dos dois livros de Samuel é muito extensa e a lição do número 1 não é totalmente suficiente para exemplificar e dar todas as respostas possíveis sobre esse tema. Porém, temos na lição a síntese a respeito desse tema. O texto áureo se encontra em 1 Samuel capítulo 1, verso 18, que diz assim: E disse Era, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Verdade prática: nos livros de Samuel aprendemos a servir e adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Isso é uma verdade não só prática, mas uma verdade realística. Temos a leitura bíblica em casa, que se encontra em 1 Samuel capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. É importante meditar nisto. Temos também o objetivo geral, que é fazer uma introdução do livro de Samuel, dos dois livros que originalmente eram um, no que se refere ao judaísmo. O objetivo específico são 4. Primeiro, apresentar o contexto histórico de 1 e 2 Samuel. Segundo, pontuar a autoria e data de 1 e 2 Samuel. Terceiro, explicar a teologia dos livros de Samuel. Quarto, apontar Samuel como divisor de águas em Israel. Já falamos que este livro é um livro complexo, mas temos aqui um resumo bem interessante. Pois bem, na parte da introdução, cabe aqui citar, que diz assim: neste trimestre estudaremos os livros históricos de 1 e 2 Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel, a partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi. Perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Temos aqui o primeiro tópico, ou primeiro ponto, contexto histórico desse 1 e 2 Samuel. Temos o subtópico 1, o 2 e o 3. Eu quero chamar sua atenção para o subtópico número 3, que fala a respeito do propósito de 1 e 2 Samuel, que diz assim: o propósito de 1 e 2 Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a de monarquia teocrática. Uma das lições mais preciosas que esse livro nos ensina é que o obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode se perguntar o que significa anarquia, o estado de anarquia. Bem, o estado de anarquia seria um sistema político baseado na negação de qualquer tipo de autoridade, seja ela religiosa, civil, constitucional e assim por diante. E o que significa um estado de monarquia teocrática? Bem, o estado de monarquia teocrática no contexto histórico seria a forma de governo em que um rei ou uma determinada dinastia é escolhido por Deus, como acontecia em Israel. E esse estado de monarquia teocrática era centralizado em uma determinada divindade, nesse caso o Deus de Israel. Também no tópico 2 é interessante notar que fala sobre os principais personagens. Bem, a lição diz que seria Samuel, Saul e Davi. Ao meu ver, seria Samuel e Davi, e provavelmente talvez Natan. Saul não, pois se desviou, apesar que tem muito ensinamento que pode nos abrir os olhos. Então a síntese do tópico 1 seria: Samuel, Saul e Davi são os principais personagens do livro que apontam para a transição da anarquia de Israel nos tempos de juízes para a monarquia. Bem, já no ponto 2, vai trabalhar sobre autoria e data. Bem, quem escreveu o 1 e 2 Samuel ou 1 Samuel? Bem, capítulo 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana, Samuel, pode ser apontado como o principal autor. Os demais capítulos podem ser atribuídos ao profeta Natan e ao profeta Gade. Esse fato é possível, pois, de acordo com a estrutura e a passagem e os aspectos internos do livro histórico, os autores sagrados
quase sempre eram testemunhos oculares dos eventos que sucederam. Você pode ver isso em 1 Crônicas 29:29. Então a data do livro estaria entre 1100 e 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Então a situação no tópico de número 3 do ponto 2 diz assim: qual era a situação espiritual de Israel naquela época? Bem, foram várias. A principal que possa ser destacada é a idolatria e a imoralidade. Era o que estava dominando a nação. Você pode ver em 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Além da superficialidade interna e a falta de fé dos sacerdotes e do sacerdócio naquela época. Então, síntese do tópico 2 seria: em Israel, a idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes do povo. No ponto 3, fala sobre a teologia nos livros de Samuel. Temos aqui o tópico de número 1, profecias cumpridas. O tópico número 2, busca de um rei. O tópico número 3, os alicerces da dinastia davídica. Síntese do tópico 3, Deus é quem dá ordem ao rei, ao povo, ao profeta, é quem exalta, escolhe e abate, pois ele é soberano. Ponto número 4. Samuel, o divisor de águas. Tópico 1. Um momento de crise espiritual. Tópico número 2. O líder Samuel. E temos a síntese do tópico 4. Momento de crise marcou o surgimento do profeta de Samuel em Israel. A conclusão que a lição bíblica traz é a seguinte: os livros de 1 Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos reis para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Bem, ao meditar a respeito dessa lição, o que é importante para nós meditar é o que está escrito em Lucas capítulo 24, verso número 44 ao verso 45, diz assim: e disse-lhe: foi isso que eu lhes farei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que ao meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem ler as escrituras. Eu quero dizer com isso que, baseado nessas primeiras leituras de 1 Samuel e 2 Samuel, nessa introdução geral, nós devemos entender que no cano hebraico, citado por Jesus em Lucas capítulo 24, verso 44, exclui todos os livros que a Igreja Católica atribui algum nível de inspiração chamado de deuterocanônicos. Esses livros, porém, nunca foram de cunho profético nem de origem divina, apenas uma invenção que foram criadas contra a reforma protestante. E é interessante que se meditasse nessa passagem que eu acabei de citar, nós podemos entender as 3 divisões que Jesus faz sobre os livros do Antigo Testamento. Por exemplo, a Torá ou os mandamentos serão 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A outra parte dessa divisão, feita por Jesus em Lucas 24:44, seriam os profetas, que seriam arrolados em 8 livros. Aí seria o seguinte: os primeiros 4 livros são chamados de profetas anteriores: Josué, Juízes, Samuel e Reis. Então nós estamos estudando dentro da classificação judaica que Samuel é um livro profético ou um livro também considerado histórico. E nessa divisão dos profetas temos os profetas posteriores, mais 4 livros que seriam Isaías, Jeremias e Ezequiel. E também temos a terceira subdivisão, que seriam os profetas menores, que seriam os 12 profetas. Então aí é uma classificação que depois vai ser modificada ao longo do tempo a partir da Septuaginta e indo para a Vulgata. Também temos o Ketubim, ou chamadas Escrituras. Esses são os em número de 11 livros, os quais podem ser classificados assim: os poéticos, que seriam Salmos, Provérbios e Jó; os 5 rolos, ou Megirote, chamado de Cantares de Salomão, Ruth e Lamentações de Jeremias, Eclesiastes e Esther; e os 13 livros históricos seriam Daniel, Esdras, Neemias, Esdras com Neemias e Crônicas. Então a cultura judaica, o pensamento judaico, tinha uma forma de classificar algo diferentemente do que os ocidentais classificam os livros, né? Eles classificam no sentido de ordem cronológica, e outros já classificam por sentido de ordem temática. Então é uma diferença básica, mas esses são os livros originais. Portanto, esses livros fazem um total de 24 livros do Antigo Testamento no cânon hebraico, o que nas Bíblias atuais corresponde a 39 livros, devido à divisão. Porém, também é importante entender que é preciso compreender a escritura dos autores, tanto do Antigo Testamento e do Novo, de acordo com a seu fundo histórico, né? A sua concepção. É muito importante. Bem, está aí nosso comentário. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva, assista, deixe sua sugestão e até o próximo vídeo.